5, com o Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre são maioria, mas os pobres também sempre são dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para que isto aconteça, basta que você que está me ouvindo adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. E com isso nós estaremos mudando o mundo para melhor. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e também do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que com certeza você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Quero cumprimentar toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Felisney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. Inclusive, na manhã de hoje, tive a oportunidade de participar da Assembleia Geral Extraordinária dessa entidade nacional, onde estávamos a discutir e a aprovar o novo regimento do CNLB. No programa de hoje teremos o nosso
editorial, vamos falar sobre direito de ter e direito de ser. Qual é o direito que está posto na sociedade? Você, como tem agido na compreensão da sua realidade para que cada vez mais a gente fortaleça, construa e aponte claramente para toda a sociedade a perspectiva do direito do ser digno, do ter emprego, do ter moradia digna, do ter escola, do que ter saúde. Então, é o direito de ter que precisa estar posto predominantemente, hegemonicamente na sociedade, e não o estado de privilégios e muito menos o estado que congrega, que proclama, que fortalece o direito de ter, que é o direito que acumula e que é responsável pelo empobrecimento da maioria da população. E também teremos a dica de saúde. Vamos conversar hoje sobre alternativas para alimentação com ultraprocessados. Então é importante que a gente discuta tudo isso, porque a alimentação rica em alimentos ultraprocessados está adoecendo o povo brasileiro. A maioria da população é em sobrepeso, está em sobrepeso ou é obesa. E isso está associado com diversas comorbidades, com hipertensão, com diabetes, com uma série de doenças, com AVC, com infarto do miocárdio. Então é importante que a gente alerte a população, porque o programa Fala Pra Mim tem foco em saúde, educação e cidadania, tá bom? E para você participar do nosso grupo de WhatsApp, interagir aqui com o programa, você manda sua mensagem para 999826704 ou 999569454. Nós temos pessoas que seguidamente falam conosco e é importante que as pessoas interagem com o WhatsApp. A gente manda a programação aqui do Fala Pra Mim, manda depois também o link para que as pessoas possam acompanhar no canal do YouTube. Então, você interage, você pode contribuir para a pauta do programa, trazendo sugestões e interagindo conosco, tá bom? A gente agradece as pessoas que habitualmente já fazem isso, tá? E, a partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, ao longo do processo civilizatório, a construção do direito sempre refletiu, ainda que de forma imperfeita, as tensões fundamentais da existência humana. Entre elas, destaca-se uma das mais persistentes e estruturantes: a correlação entre o direito de ter e o direito de ser. Trata-se de uma dialética que atravessa séculos, sistemas jurídicos e paradigmas filosóficos, manifestando-se de forma particularmente aguda no interior do direito posto contemporâneo. Durante muitos séculos, desde a sua origem, o ser humano viveu como nômades, organizados em pequenos grupos e estabelecendo uma relação de subsistência com a natureza. Não havia noção de propriedade. Evolutivamente, já na Idade Antiga, nas primeiras codificações, como o direito romano, a proteção da propriedade constituiu o núcleo duro da normatividade. Ter, que é possuir bens, terras, riquezas, foi elevado à condição de prerrogativa fundamental, alicerce da origem social e instrumento de estabilização das relações humanas. Nesse contexto, o indivíduo era reconhecido, antes de tudo,
como titular de patrimônio. Sua existência jurídica se confundia com sua capacidade de possuir. Entretanto, à medida que o processo civilizatório avançou, especialmente com o advento das revoluções liberais e, posteriormente, dos movimentos sociais dos séculos XIX e XX, emergia uma nova exigência ética, a centralidade do ser. O ser humano passou a ser reconhecido não apenas como sujeito de propriedade, mas como portador de dignidade intrínseca, irredutível a qualquer dimensão econômica. Surge, então, o direito de ser. O direito à identidade, à liberdade, à igualdade material, à autodeterminação dos povos e ao reconhecimento. Essa transição, contudo, não se deu de forma linear nem pacífica. O direito posto, isto é, o conjunto de normas positivas e institucionalizadas, frequentemente revela uma ambivalência estrutural. De um lado, incorpora princípios fundamentais que afirmam a dignidade da pessoa humana como eixo normativo. De outro, mantém dispositivos e práticas que privilegiam a lógica patrimonial, reforçando desigualdades e limitando a efetividade dos direitos existenciais. No cenário contemporâneo, essa tensão se intensifica. A globalização econômica, a financiarização da vida e a crescente mercantilização das relações sociais ampliam o alcance do direito de ter, muitas vezes em detrimento do direito de ser. A lógica do mercado infiltra-se em esferas antes protegidas, transformando direitos em mercadorias e sujeitos em consumidores. O acesso à saúde, à educação, à moradia e até a própria identidade passa a ser medido por critérios econômicos, evidenciando uma assimetria profunda entre o que se possui e o que se é. Nesse contexto, o direito posto encontra-se diante de um desafio civilizatório: reequilibrar essa correlação, resgatando a primazia do ser sobre o ter. Isso implica não apenas a revisão de normas, mas a reconstrução de paradigmas jurídicos. Exige-se uma hermenêutica compreendida com a efetividade dos direitos fundamentais, capaz de transcender a literalidade da lei e afirmar valores substanciais. Requer-se ainda uma atuação institucional que reconheça as desigualdades estruturais e promova a justiça distributiva. Mais do que uma questão técnica, trata-se de dar uma escolha ética à política. Priorizar o direito de ser significativo e reconhecer que a dignidade humana não pode ser condicionada à capacidade de consumo ou acumulação. Significa afirmar que o direito não deve apenas regular a posse, mas garantir a existência plena das pessoas. O processo civilizatório, em última instância, pode ser compreendido como o esforço contínuo de humanização do direito. E nesse percurso, a superação da hegemonia do ter em favor do ser não é apenas desejável, é imperativa. Pois uma sociedade que protege mais aquilo que se possui do que aquilo que se é, permanece, em essência, uma sociedade inacabada. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista lá no Siqueira Campo, do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa lá no Orlando Dantas, em nome também do Miguel lá no bairro Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, da Dona Marlene, minha amiga Dona Marlene, lá no Grajeru e sua irmã Vitória, lá em Maceió,
em nome do meu amigo João Bosco Lima. Toda semana a gente interage várias vezes, ou presencialmente ou pelo WhatsApp. E também da minha amiga, minha colega Kátia Machado, lá no São José. Um abraço também para o Márcio Giovanni, do Ponto Novo. Esse a gente interage quase que diariamente, né, discutindo a realidade do nosso país, discutindo a sociedade, ele na condição de cidadão e sociólogo. Mando um abraço também para Valdileide Feitosa, para o Écio, aposentado do Banco do Brasil, a sua esposa, a nossa amiga, e também para a Jocilene e a Lúlia, lá no bairro Industrial, onde fazemos atendimento. Inclusive, nesse domingo estaremos lá mais uma vez, fazendo atendimento ambulatorial em dermatologia da comunidade lá da paróquia São Pedro Pescador. E aproveito também lá no bairro Industrial para dar um abraço à minha amiga Maria e para o meu amigo Gelson também, todos lá do bairro Industrial. Então, em nome de todas essas pessoas, simbolizando aqui todas essas pessoas que escutam, que assistem, que gostam de curtir, que compartilham aqui a audiência do programa Fala Pra Mim, nós vamos apresentar agora a nossa Dica de Saúde. Fala pra mim, fala pra mim, dicas de saúde. E a nossa dica de saúde de hoje será como evitar alimentos ultraprocessados. Quais são as alternativas? Por que a gente ter esse cuidado de cada vez usar menos alimentos ultraprocessados? Por uma questão básica e muito importante. Porque os alimentos ultraprocessados estão relacionados com o sobrepeso, com a obesidade, com o comprometimento da saúde das pessoas. As pessoas hoje, geralmente acima do peso, aparentemente saudáveis, mas essas pessoas têm a sua saúde comprometida pelo aumento de peso e pela obesidade, e aí nós vamos ter a síndrome metabólica, né? Vamos ter uma ocorrência maior de diabetes, de hipertensão e, em consequência, de infarto, de acidente vascular cerebral, ou seja, uma série de doenças que comprometem a saúde das pessoas. Então, preocupado que somos com isso, estamos aqui a fazer essa dica de saúde que vai orientar como evitar esses alimentos ultraprocessados. Então, é importante que as pessoas entendam por que evitar, né? Entender esse processo. Os ultraprocessados, geralmente, eles contêm muitos aditivos, corantes, emulsificantes, conservantes e, claro, isso é que é o mais preocupante, um excesso de açúcar, sódio e também muita gordura ruim. E esses alimentos têm um baixo valor nutricional. Então, do ponto de vista nutricional, esses alimentos não cumprem o seu papel como devem. Exemplos mais corriqueiros, mais frequentes desses alimentos: refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos. Nós temos também os embutidos, né? Salsicha, presunto. Macarrão instantâneo é outro alimento que deve ser evitado pelas pessoas. E cereais açucarados, tá bom? E como fazer então a substituição inteligente desses produtos? Qual é o segredo real? Então você precisa fazer isso por compreensão, ou seja, fazer essa troca sem sofrimento, né? Então, em vez de alimento X, prefira um alimento que seja mais benéfico para a sua saúde. Então, em vez do refrigerante, prefira água com limão ou, se for o caso, uma água com gás. Agora, lembrando aqui a observação na água com gás, pessoas que têm refluxo gastroesofágico, a ingestão da bebida da água com gás é ruim para quem tem um refluxo, né? Prejudica, atrapalha pela quantidade maior de gases que a pessoa já tende a apresentar
quando ela tem o refluxo, quando tem a esofagite, né? E tem a gastrite e vai apresentando essa irritação maior. Então a água com gás nesse caso prejudica. Mas água com limão, né? Ou a água sem gás são opções interessantes e não refrigerante. Ao invés do biscoito recheado, frutas, castanhas. O iogurte saborizado, não. Vamos dar oportunidade e vez ao iogurte natural, ao iogurte com frutas, né? E os embutidos? Não, nada de embutidos. Vamos cada vez ingerir menos. O ideal é não ingerir embutidos, tá? Vamos dar preferência ao ovo, a frango desfiado, ao atum. E o macarrão instantâneo, que nós listamos aqui na lista dos ultraprocessados, dos perigosos. Vamos substituir por arroz, por feijão, por macarrão, né? O macarrão simples, não o macarrão instantâneo. E é importante entender aí a questão das pessoas que são diabéticas, então muito cuidado, né, nessa mistura para não ter muito, por exemplo, arroz e macarrão, mesmo macarrão simples, porque aí quanto mais você junta alimentos ricos em carboidrato na mesma refeição, você vai ter um aumento maior da sua glicemia. Barrinha industrializada, não, prefira a banana, prefira uma pasta de amendoim, tá? Esses produtos industrializados, como já disse, são ricos em conservas, emulsificantes, corantes e em açúcar, sal, então evitar. Então, qual é a regra prática? Quanto menos ingrediente no rótulo, melhor. Porque muitas vezes, para fazer um produto, eles adicionam muito. Aí vem os conservantes, os emulsificantes, os corantes e muito açúcar, muito sal. Então, vai adicionando essas substâncias e quanto mais você vê no rótulo aquela quantidade de ingredientes, quanto maior, né, mais você deve evitar esses alimentos. Uma outra dica é cozinhar mais. Se preocupe em casa, não pregar, vou pegar esses alimentos aí que estão já enlatados, esses embutidos, esses alimentos que já vêm pronto, que fica mais prático. Não, cozinhar mais, mesmo com pouco tempo que as pessoas tenham, tem que ter essa prioridade, tá? Então não precisa que ninguém vire chefe, mas cozinhar o básico, né? O arroz, o feijão, os ovos, legumes. Faça marmitas simples, 2 a 3 vezes por semana, isso já ajuda, você já vai reduzindo o ultraprocessado. Tenha alimentos coringas sempre em casa. Quais são esses coringas? Ovos, frutas e, se possível, até quem mora em casa, que tem um quintal disponível, aproveite o espaço da sua casa, não deixe lá sem nada, né? Você vai plantando, vai fazendo uma horta, vai plantando frutas, se for o caso. Então, vá plantando para que você possa colher alimentos que você sabe que não estarão acrescidos de agrotóxicos e que vai baratear bastante para você o custo da alimentação. Então, legumes fáceis, cenoura, tomate e abobrinha, tá bom? Estratégias comportamentais, isso faz a diferença. Não compre ultraprocessados, evite consumo automático disso, não vai lá e compra, porque eles estão distribuídos estrategicamente nas gôndolas, nas prateleiras dos supermercados, de fácil acesso ao seu olho, de fácil acesso à sua mão, né? Aí quando as pessoas levam crianças, as crianças dificilmente resistiriam àquilo e ficam tentando os pais para comprarem. Então, se conscientize, saia de casa com essa compreensão, com a estratégia de evitar a compra de alimentos ultraprocessados. Outra coisa, evite ir ao mercado com fome, né? Você chega com fome, é a mesma coisa, vai para uma festa, aniversário com fome. Há alguns anos que eu tenho a prática, eu vou para um aniversário, vou para uma festa, eu como alguma coisa. A pessoa, não vou fazer isso, eu como alguma coisa, uma fruta, tal, para chegar sem fome, porque se eu chegar com fome, o que passar na minha frente eu vou querer comer. Então vou ingerindo uma quantidade muito grande de alimentos que não são bons para a saúde. Muitas vezes isso acontece. Então, muito açúcar, muito sal, muito refrigerante. Leia os rótulos, né? Se tiver nomes estranhos, se tiver uma lista enorme de componentes que estão ali,
desconfie e evite esses alimentos. Tenha sempre lanches naturais disponíveis. Então, esses produtos, o lanche natural, ele não é industrializado, ele não tem aditivos. E lembre-se que o ambiente define mais que a força de vontade, tá? O ambiente vai impondo ali para que as pessoas utilizem o que não deve. E aqui uma orientação: café da manhã e lanches, por exemplo. Onde mais se erra? Sugestões rápidas aqui para as pessoas colocarem em prática: ovo mais fruta, iogurte natural com aveia, pão integral, queijo e tomate, banana, aveia e canela, muito bom. E evite cereais açucarados. Estou repetindo aqui mais uma vez: biscoitos, praticamente os biscoitos recheados. E as bebidas prontas, engarrafadas. É alimento enlatado e bebida pronta, engarrafada. Evite isso. Agora, tudo bem, você não vai mudar 100% de uma hora para outra. Não, a partir de hoje, com radicalismo, não vai conseguir. Então, vá adotando práticas e metas até que você alcance, por exemplo, eu vou fazer esse trabalho que eu quero lá na frente chegar a 80%, 90% da minha alimentação, eu quero que ela seja natural. Isso já traz um enorme benefício. O problema não é comer um biscoito, é a rotina baseada nisso, né? Você está sempre comendo recheado, está sempre tomando refrigerante, ou seja, você vai ingerindo no dia a dia alimentos que não são saudáveis. Então, um resumo prático para você aplicar a partir de hoje, você que está me ouvindo agora: troque um alimento ultraprocessado por dia, já é uma vitória. Você diz: não, hoje eu não vou comer esse alimento porque ele é ultraprocessado. Lembra daquela lista que nós falamos aqui? Então evite esses alimentos. Você pode rever o programa quantas vezes você queira, está lá salvo no YouTube, você vai lá, põe a nossa dica: peraí, deixa eu ouvir mais uma vez aqui. Quanto mais repete, melhor aqui, que eu vou ver quais são esses alimentos que eu tenho que estar evitando no dia a dia, tá bom? Isso é fundamental. Priorize comida de verdade, quer dizer, comida de feira, mercado simples, o que você pode plantar no quintal da sua casa, como já disse. E aí simplifique: arroz, feijão, uma fonte de proteína e vegetais. Isso é perfeito. Você fazendo isso, você está ingerindo uma alimentação saudável, tá bom? Foi dado então aqui o recado sobre a nossa dica de saúde. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da paróquia São Pedro Pescador, do Padre Anderson Gomes, da Catedral, do Padre Cristiano Silvestre, lá em Itabaiana, em nome da Irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Aqui no programa Fala Pra Mim, nós temos repetido frequentemente reflexões sobre o processo civilizatório. O que nós precisamos é fundamental entender que nós somos consequência, nós somos a contemporaneidade, nós somos o dia de hoje do que nós nos constituímos ao longo do processo civilizatório, ao longo da evolução do ser humano. E nós somos o que evoluímos como pessoa em nossa vida, a partir da educação que recebemos da família e da educação que construímos interagindo socialmente. Então, ao longo desse processo civilizatório, o que é que nós vamos observar? E é importante que as pessoas discutam isso até para que a gente entenda a nossa realidade, os nossos dias atuais, a nossa contemporaneidade. Porque sempre ao longo desse processo, que tem milhares e milhares e milhares de anos, a construção, nesse processo, a construção do direito sempre refletiu, ainda que de forma imperfeita, as tensões fundamentais da existência humana. E esses processos
particularmente a questão das narrativas sobre o nosso processo histórico, essa narrativa vai sendo predominantemente contada por quem, ao longo desse processo, teve o poder. Então, a narrativa que é trabalhada, ela se baseia em informações. E o estabelecimento dessa narrativa tem muito a ver informação com poder. Então, é na perspectiva do poder. Quem detém o poder de informação é quem geralmente conta a história, a narrativa predominante em cada período da nossa história. Claro que durante milhares de anos, pegando aqui os povos originários, a nível desse processo civilizatório, então, que vai originar lá os hominídeos, e durante muito tempo, até chegarmos ao Homo sapiens, nós tivemos um processo civilizatório onde não havia, lá no início, muitas vezes, uma comunicação verbal clara, efetiva, e nós não tínhamos a escrita como forma de deixar registrado todo esse processo cultural de modo a alcançar as civilizações futuras. Então, esse foi o cenário, onde vivíamos, e temos narrativas referentes a esses períodos. A correlação persistente e estruturante entre o direito de ter e o direito de ser, essa é a reflexão principal do nosso programa hoje, que as pessoas entendam essa correlação, Como que o direito posto se estabelece? Ele reflete uma narrativa do direito de ter ou uma narrativa do direito de ser? Como é que esse conflito se resolve na sociedade de modo que estabeleça o direito a ser posto em prática no dia a dia? Então, como é o direito, quando nós discutimos hoje Estado de Direito, direitos humanos, isso foi construído ao longo de todo esse processo civilizatório. Então, durante muitos séculos, mas muitos séculos mesmo, milhares e milhares de anos, desde a nossa origem, o ser humano viveu como nômades, organizados em pequenos grupos e estabelecendo uma relação de subsistência com a natureza. Tiravam da natureza aquilo que era necessário. Então, eles eram nômades por quê? Porque tiravam determinado alimento, aquele alimento estava acabando ali naquela região, eles se deslocavam em grupo para um outro local e ia sempre estabelecendo essa subsistência. Até que nesse processo ele vai aprendendo que tem sementes, que a semente que fica no chão, dali vai brotar uma nova árvore e tal, e se é uma fruta ali, ela vai, depois de um tempo, ela vai estar presente ali. Então, a primeira grande revolução que o homem faz é aprender que ele pode plantar e colher. Então, é a revolução agrícola, é o primeiro aprendizado, nesse processo mais rudimentar, lá no início do processo civilizatório. Então, ele vai deixando com isso de ser nômade, vai se fixando mais no local, porque ele vai aprendendo a plantar e a preparar comida a partir dali. Ele começa a trabalhar pedra, nós temos para preparar armamentos, objeto para caça, objeto para pesca, e vão se fixando naqueles lugares e vão desenvolvendo as suas atividades. E vamos evoluindo. Isso acontecia notadamente nessa época, há milhares de anos, no continente africano, e as populações vão subindo em direção ao norte e depois alcançam a Europa e chegam até a Ásia, nesse processo de expansão no processo civilizatório do ser humano. Então, nesse período inicial de milhares de anos, se nós considerarmos da Idade Antiga até os dias atuais, esse período que eu estou mencionando aqui, do ponto de vista de tempo, é muito maior, mas muito, nem se compara. Esse período da Idade Antiga para cá, até os dias atuais, é um diazinho, é uma coisa que passou muito rápido. Demorado foi todo esse processo. E nesse período, olha que característica, não havia noção de propriedade.
Já na Idade Antiga, nas primeiras codificações, como o direito romano, a proteção da propriedade constituiu o núcleo duro da normatividade. Então, o homem, nesse processo, alguém vai se apossando de uma área, vai dizendo isso aqui é cada vez uma área maior, isso é meu, e aí ele percebe que precisa estruturar um exército, uma força para que não deixe que ninguém venha e invada, aquilo é meu, e assim a sociedade vai desenvolvendo essa noção de propriedade, né? Veja, no início ninguém era dono de nada, e algumas pessoas vão tomando posse, né? Não existia a coisa de compra, não, era na força, ia lá e tomava posse, e é assim que o mundo foi evoluindo, e já no direito romano nós vamos ter consagrado a discussão do direito de ter, né? Então, isso alicerçou a ordem social na época. O indivíduo era reconhecido, antes de tudo, como titular de patrimônio. Quem tinha? E, claro, a maioria da população não tinha. Então, o Estado, vamos dizer assim, era constituído por um corpo que tinha o rei, como sendo a cabeça, o que pensava. Nós tínhamos as pessoas, o Senado e as pessoas cônsules, as pessoas que estavam ali próximo do rei. E depois nós tínhamos os exércitos constituídos pelos membros de todo esse corpo e os membros superiores constituindo o exército, a força que vai garantir a ordem, e os membros inferiores, a maioria da população, o povo, né? O povo que então trabalhava, que então produzia, né, para dar sustentação a todo esse processo de vida social, de organização social que existia na época. Então, entretanto, à medida que o processo civilizatório avançou, revoluções e movimentos sociais aconteceram, a maioria era a população, e a população vai se revoltando, isso não pode, isso eu não aceito e tal, e aí nós vamos ter revoltas o tempo inteiro, e principalmente as revoltas dos séculos XVIII e até XX, que vão produzir duas grandes mudanças. Vão com o desenvolvimento, porque a essa altura nós já temos, claro, há algum tempo, o desenvolvimento da escrita, da agricultura foi avançando, e aí nesse processo nós vamos criando com essas revoltas um questionamento ao poder absoluto dos reis, e vamos observando também um desenvolvimento que vai culminar no século XVIII com a produção da máquina a vapor, que vai ser o grande marco histórico da Revolução Industrial. Então, é a máquina a vapor que permite a criação das fábricas e que permite também o surgimento da máquina a vapor, né, na questão do transporte e tudo mais. Então, esse processo ele vai aos poucos, leva muito tempo, mas é nessa fase de muito questionamento do poder absoluto dos reis, e aí surge, né, a tripartição do poder, criando a república com os poderes legislativo, judiciário e executivo. Então, todo aquele poder que era concentrado na figura do rei, na república ele passa a ser dividido por esses três poderes, né? Então, de toda essa realidade emerge uma exigência ética. O ser humano passou a ser reconhecido também como portador de dignidade intrínseca, irredutível a qualquer dimensão econômica. Então, é a dignidade que passa a prevalecer nessa relação, a ser discutida, até a dignidade das pessoas. Então, surge o direito de ser. É ao se discutir o direito à identidade, a ter uma identidade própria, o direito à liberdade, o direito à igualdade material, o direito à autodeterminação dos povos e o direito ao reconhecimento, que aí nós vamos fortalecendo essa luta pelo direito do ser. Então veja que não havia propriedade, o homem cria essa história de propriedade, de ser dono, cria uma lei para dar proteção a quem é dono, mas aí as pessoas, isso vai produzindo um cenário de muita injustiça, e as pessoas então vão lutando ao longo da vida pelo direito de ser, o direito à identidade, o direito à liberdade, o direito à igualdade material, a autodeterminação dos povos, né, que a gente chama de soberania. Hoje está muito, né, em crise isso aí, né, com o presidente dos Estados Unidos achando que é o rei do mundo, ele na cabeça, agora na pós-modernidade, mas ele volta a se imaginar como se fosse um rei lá
da Idade Antiga, né? Que eu vou invadir, vou sair invadindo outras terras e tomando conta de tudo, e de maneira que o Império Romano chega. Então nós temos naquela época história de diversos, né? Império Otomano, o Império Romano, o Império Persa, todo teve o seu período de expansão, que naquela época era na tora, na força, ia tomando, ia escravizando as outras pessoas que eram vencidas na guerra, tá? Mas hoje o mundo tem uma outra realidade, nós precisamos contemplar esse direito de ser, o direito à autodeterminação e ao reconhecimento dos povos. Essa transição, contudo, não se deu de forma linear, pacífica, né? Ao longo da história isso é muito tumultuado. O direito posto, se de um lado incorpora princípios fundamentais que afirmam a dignidade da pessoa humana como eixo normativo, do outro lado mantém dispositivos e práticas que privilegiam a lógica patrimonial, reforçando desigualdades e limitando a efetividade dos direitos existenciais. Então, no cenário atual, essa tensão se intensifica. Hoje nós vivenciamos a globalização econômica, o mundo parece pequeno, né? Hoje as coisas acontecem em qualquer lugar do mundo de imediato, nós já sabemos, e se repercute numa velocidade muito grande. A financiarização da vida, tudo virando mercadoria, saúde virando mercadoria, educação virando mercadoria, e a crescente mercantilização dessas relações sociais ampliam o alcance do direito de ter, muitas vezes em detrimento, em desfavorecimento do direito de ser. Então, a lógica do mercado infiltra-se em esferas antes protegidas, transformando direitos em mercadorias e sujeito em consumidores. Então, você tem que viver para ser consumidor. Se você não for consumidor, você não é feliz. Então, é esse processo que vai possibilitando a acumulação na sociedade, que alguns acumulem muito e que a maioria empobrecida, né, não tenha esperança, não tenha perspectiva e não tenha autoestima. Então, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à moradia, as pessoas vão perdendo esse espaço porque isso vai se tornando mercadoria. Quem tiver o dinheiro para poder consumir essa saúde, consumir essa educação, consumir uma moradia, ter uma moradia, senão vai aumentando a população em condição de rua, vai aumentando a negação dos direitos e da dignidade das pessoas. Então, as pessoas vão, né, perdendo os espaços. A própria identidade passa a ser mediada por critérios econômicos, evidenciando uma assimetria profunda entre o que se possui e o que se é. Isso é fundamental entendermos. O direito posto encontra-se diante de um desafio civilizatório. Reequilibrar essa correlação, resgatando a primazia do ser sobre o ter. Sobre o ter, nós vivemos hoje uma relação, nessa relação de ter, por exemplo, o mercado se sobrepõe ao ser. Então, fundamental é que o ser humano, a dignidade do ser humano requer que a primazia, o que está em primeiro lugar, seja essa condição de ser inerente a todos os seres vivos e particularmente aqui a espécie humana, a nós seres humanos, independente da nossa condição socioeconômica. Então exige-se um comprometimento com a efetividade dos direitos fundamentais. Nesse contexto, é necessário uma atuação institucional que reconheça as desigualdades estruturais e promova justiça distributiva. Essa é a palavra, justiça distributiva. A estrutura do Estado não pode ser montada para contemplar privilégios e concentração de renda, enquanto, nesse cenário, uma pequena parcela vai acumular, vai enriquecer, a maioria vai empobrecer. Então, precisamos ter uma justiça distributiva, que todas as pessoas tenham uma distribuição da riqueza na sociedade de modo que ninguém perca a sua dignidade, tá? E isso é uma escolha ética e política da sociedade. Nós temos que ter muito claro isso. Priorizar o direito de ser significa reconhecer que a dignidade humana não pode ser condicionada à capacidade de consumo ou de acumulação. Significa afirmar que o direito não deve apenas regular a posse, mas garantir prioritariamente, hegemonicamente, a existência plena. É isso, inclusive, que defendemos aqui nos princípios do programa Fala Pra Mim. O processo civilizatório, em última instância, deve ser o esforço contínuo de humanização do direito
E nesse percurso, a superação da hegemonia do ter em favor do ser não é apenas desejável, é imperativa, precisa acontecer. Pois uma sociedade que protege mais aquilo que possui do que aquilo que se é, permanece em essência uma sociedade inacabada, uma sociedade injusta sobremaneira. E isso nós não podemos aceitar. É importante que a população saia da alienação e tenha compreensão dessa realidade e não aceitar isso, tá? E já se encaminhando aqui para os últimos 15 minutos do programa, vamos trazer aqui uma discussão de um problema que retrata muito a realidade, o mundo, o Brasil, particularmente o Brasil nos tempos atuais. E a gente vai trazer essa discussão, primeiro, para que, mais uma vez nesse país, um grande crime, um grande golpe financeiro, um grande escândalo não caia no esquecimento e, consequentemente, na vala comum da impunidade, que é esse o destino de muitos problemas que acontecem aqui no Brasil. Então, o programa Fala Para Mim está aqui relembrando, trazendo para a consciência das pessoas que nós precisamos cobrar das nossas instituições, cobrar das nossas consciências como cidadão, que esses problemas não se repitam e não sejam normalizados aqui no Brasil. Aqui nós temos que fazer essa discussão agora com muita maturidade. O objetivo nosso aqui é a primazia do ser sobre o capital, a primazia da defesa do meio ambiente, da defesa dos seres vivos, da defesa de todas as formas de vida em primazia, inclusive sobre o capital. E nós temos que fazer essa discussão aqui, e infelizmente no Brasil hoje, né, as redes sociais hoje propiciam isso, tudo você vai discutir, aí vai acabar lá adiante numa discussão política, como se nós estivéssemos discutindo o time do futebol. O meu time é esse, o seu é esse, então o meu tem que ganhar e o seu tem que perder. Isso é ruim, principalmente numa sociedade onde a maioria da população perde socialmente. A maioria da sociedade, a maioria do povo brasileiro perde socialmente. E aí, quando entra nessa ciranda de ver a realidade como um jogo de futebol, que vamos aqui torcer, vamos não sei o quê, né? E vamos procurar ser consumidor e ter uma vida onde tenha muita festa. Então, teve muita festa, podem tirar a nossa dignidade, podem negar o nosso direito e trabalharem muito as nossas mentes e os nossos corações para que sejamos enganados e facilmente manipulados nesse processo. Para que não possamos permitir a condição indigna em que vivemos e, vivendo nessa indignidade, que a gente se revolte, que a gente queira transformar as coisas, que a gente queira modificar as coisas, que essa realidade precisa ser modificada. Então, as pessoas são enganadas muito nesse processo, porque o poder de comunicação, por exemplo, do país, a grande mídia, ela está entregue ao controle das poucas pessoas que têm o poder econômico. Então, quem controla o poder econômico, controla a comunicação e aí faz a cabeça e a mente das pessoas e faz com que aquela maioria da população que vive oprimida tenha narrativa ou não queira enxergar, né, a música que aliena, a dança que aliena e tudo mais, e a pessoa não vai. Vamos resolver o problema brigando no futebol e tal, mas não resolve os verdadeiros problemas. Então, eu quero trazer nesse programa de hoje aqui a discussão, o golpe do Banco Master. Mas quero chegar numa conclusão para ver que o grande perdedor desse processo é o povo brasileiro. É mais um golpe e o povo brasileiro é quem perde nesse processo, tá bom? Então nós precisamos acabar com essa trajetória, com essa normalização dessa porção de coisa ruim. Então o golpe do Banco Master, eu vou falar para vocês, mas sem politizar, né? Vamos levar aqui num caminho trazendo onde é que está o interesse da população e onde é que a população perde a sua dignidade nesse processo. Primeiro, o golpe do Banco Master é o maior crime financeiro cometido no Brasil. 52 bilhões de reais é o que se diz, olha, vai ter que restituir para a população. Claro que foi muito mais dinheiro aí que se levou, mas o que está ali no escopo do que
foi contabilizado, que precisa devolver para as pessoas e que houve um prejuízo de 52 bilhões de reais. E isso, ó, nesse cenário aí, envolve deputados, e aqui o cuidado de não politizar as coisas, eu não estou aqui, tem deputados quanto de direita, quanto de esquerda, quanto não. Um deputado que tenha, seja de onde ele for, né, ele é um político que não cumpre o seu papel. Temos que o devido processo investigue e o Brasil precisa de leis severas para punir esse pecado capital, né? É um pecado social absurdo que se comete contra a população quando se rouba dinheiro público, dinheiro que poderia estar na construção de escolas, de unidades de saúde, de moradia, de segurança. Esse dinheiro está sendo absurdamente roubado até para promover festas. Então, existe sim nos relatos, no processo da própria Polícia Federal, e existem já arquivos e informações que envolvem deputados, senadores, ministros, funcionários do Banco Central, funcionários de alto escalão. Então, sem politizar, é preciso que a gente entregue a devida culpa a quem tem culpa e que essas pessoas sejam punidas devidamente. O Brasil precisa, com rigor, veja, corrupção é um dos grandes problemas que geram esse mal-estar. Eu não gosto de política porque tem essa história da corrupção. A gente tem que estar discutindo isso, até para não cair na impunidade, né? Não cair na impunidade. Agora a gente precisa punir todo gesto, né, que seja criminoso, todo gesto que denote a degeneração social. Então temos que punir. Então, um breve histórico do Banco Master para que as pessoas entendam a história. Em 1974, foi criada a máxima corretora do Brasil. Em 1990, portanto, 16 anos depois, a máxima corretora se transforma no Banco Máximo. E lá por volta de 2017, 2018, o Vorcaro entra aí, o Daniel Vorcaro, nessa coisa de comprar o Banco Máximo. E consegue fazê-lo em 2018, assumindo então o comando do banco. E a partir daí das movimentações do Vorcaro, esse banco começa a crescer, em 2018, começa a crescer assustadoramente, né? Então, é um capital inicial de 200, 300, 400 milhões, daqui a pouco esse banco vai acumulando bilhões, né? Em 5 anos de desenvolvimento já tem esse capital, essa movimentação que ultrapassava aí 5 bilhões, cresceu assustadoramente. E não obstante esse crescimento, o Banco Central, que tem o dever de fazer a fiscalização, então nessa época, 2018, não fazia a fiscalização devida. E 2019, 2020, então 2021, o Banco Máximo se transforma em Banco Master, né? Aí sob o comando do Vorcaro. E o Vorcaro, a essa altura do campeonato também, nessa evolução do banco, já em 2021, se associa ao Augusto Lima, o baiano, que era um empresário do setor financeiro ligado à cesta financeira. O que é cesta financeira? Isso papoca aqui no estado da Bahia. E esse baiano, ele fazia a cesta financeira, que é o código consignado, usando os fundos de pensão dos servidores públicos da Bahia. Então pegava o dinheiro, aquele dinheiro que estava sendo ali, com muita luta, os trabalhadores lutavam para ter direito ao fundo de garantia, e o fundo de garantia precisa ser honrado, e esse fundo de garantia, o dinheiro ia ser depositado para quê? Para quando o funcionário se aposentasse, ter aquele direito. Então a turma da bandidagem vai de olho naquilo ali, como é que a gente pode ganhar dinheiro? Aí vem a questão da cesta financeira, né? É em cima do crédito consignado das pessoas, tá bom? Então guardem essa informação, a gente já volta, retoma isso aqui para conversar. Aí eu quero falar agora para vocês, para que entenderem um pouco desse processo, alguém já deve ter ouvido falar no esquema das pirâmides. Quem não já ouviu falar, né? As pirâmides, aquela coisa do povo sair, vai ganhando dinheiro e tal. Sempre a pirâmide vai e para, acaba, não tem mais. Quem começou, pega algum deles, depois a grande maioria que vai entrando depois fica todo mundo no prejuízo. Né? São os grandes esquemas de pirâmides para a gente entender esse processo, né? Para a gente compreender isso.
Então, no Brasil, quem não já foi, né, esteve envolvido aí, ouvindo a história, já ouvi falar, vou querer participar e estimulado a participar dos esquemas das pirâmides. Mas na história mais recente do Brasil, nós temos 2 esquemas grandes que caíram em impunidade e que o Banco Master não pode seguir o mesmo caminho. O esquema de pirâmide no Brasil, o esquema da pirâmide do boi, né, as fazendas reunidas do boi gordo, que acaba dando um golpe, um trambique de 4 bilhões, né? Essa fazendas reunidas do boi gordo tinha até programa de televisão com artistas famosos, artistas globais, que iam lá, recebiam seu dinheiro para fazer a propaganda, mas era estimulando a população, a propaganda, a que era uma coisa boa, né? A pirâmide do boi. Tem também lá, que fechou em 2005, a pirâmide da avestruz, né? Gente ganhando dinheiro em função disso, mas isso estoura num determinado momento e fica as pessoas no prejuízo. E os que estavam à frente, impunes, como ficaram no Fazendas Reunidas Boi Gordo, também na pirâmide da avestruz. Então, é importante trazer resgatar isso aqui, vinculando com a impunidade que não pode estar se repetindo aqui no Brasil, sob pena desse país não atingir um estágio de uma democracia forte, de alto nível. Quanto mais essa impunidade acontece, mais vai rebaixando a qualidade da democracia no Brasil. E essa história de pirâmides começa como? Para a gente entender, foi invenção aqui do brasileiro, da turma da avestruz? Não, isso começa nos Estados Unidos em 1920 com Charles Ponzi. Era um cara que agia no mercado financeiro, então ele cria essa história das pirâmides, que lesava investidores com essa técnica da pirâmide, promessa de alta rentabilidade e com baixo risco. Pegando o investidor, né, no caso desse processo da pirâmide, quem vai pagar essa conta são os investidores novos que vão, com o dinheiro dos investidores novos, pagar do investidor antigo. E aí, consequentemente, quando essa pirâmide não consegue mais encontrar investidores novos para aportar mais dinheiro, aí quebra e essa turma que vai aumentando a pirâmide, né, sai lá com pouca gente e vai aumentando, o que vai acontecer? Nós vamos ter na base da pirâmide muita gente tomando tombo, tomando esse prejuízo. Então isso é inventado lá em 1920 com o Ponzi. A pirâmide de Ponzi é conhecida assim, pirâmide de Ponzi, porque isso estava relacionado quando o fluxo de investidores cessava, o sistema quebrava, colapsava, caía e acabava a pirâmide. Então, isso mais recentemente, lá para os anos 60, tem inclusive um filme, né, dessa época lá, O Golpista de Wall Street, que é o Bernie Madoff. Ele, nos anos 60, lá nos Estados Unidos, monta também um dos maiores esquemas de pirâmide financeira, aplicando isso que o Ponzi fez lá em 1920. E isso, o Madoff já tem uma faceta nova, ele envolve poderosos nesse processo. E aí, vindo mais recentemente, ainda para os Estados Unidos, nós temos o Jeffrey Epstein, né? Então, nós temos o esquema Epstein, os arquivos Epstein, né? Onde vai mostrando que o Jeffrey Epstein monta, a partir dos Estados Unidos, uma networking com poderosos em influência. Ele vai atraindo pessoas que têm poder de decisão, empresários, políticos, né, pessoas da justiça, e vai acumulando riqueza nesse cenário e vai promovendo, então, festas e garantindo proteção institucional para as pessoas e vai fazendo filmes, fotos e vai filmando tudo isso e tendo material suficiente para chantagear as autoridades e dizer, nós temos o controle. Então isso foi servindo de ensinamento, né, para criminoso e as coisas ao longo do mundo. E aí o esquema de Vorkaro, a semelhança com Ponzi na pirâmide e com Madoff e Epstein, que arquivava conversas e fotos semelhantes, por exemplo, no Epstein, nós temos o Little Black Book, né? O Little Black Book de Epstein é um exemplo de como ir registrando essas informações. E tem se encontrado, nós temos aí a história do Vorkaro ir para a delação premiada, aí tem os celulares dele que estão presos, tem tudo. Então a gente espera que o devido processo, né, leve a esclarecimento da verdade. O povo brasileiro tem que estar vigilante sobre esse cuidado. Nós não podemos permitir
que esse nem nenhum outro processo de investigação desses crimes, seja corrupção, qualquer crime cometido, né, aqui contra o Estado brasileiro, a gente vai colocar nesse lugar comum de fazer a discussão política. Esse é um lado, isso é outro e tal, não sei o quê. Nós temos que discutir para que essas coisas não aconteçam no Brasil, venham de onde vier. E aí o Vorcaro diz, vamos fazer um negócio aqui, baseado, ele deve ter estudado tudo isso, aí vamos fazer aqui no Brasil, né? Promessa de ganhar muito e como pagar pouco. E essa história de pagar pouco, ele monta a base da pirâmide dele, como? Com CDB. Certificado de depósito bancário. As pessoas vão investir e isso é bom porque o CDB tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, né? Então, se tiver qualquer problema, o fundo paga. E como é que isso funciona no Brasil, né? Para o CDB, veja, a maioria da população, eu tenho certeza, a maioria das pessoas que está me ouvindo, a grande maioria, não investe em CDB. Isso é algo da classe média brasileira. A grande maioria do povo brasileiro não sabe o que é isso, não faz, investe nisso. É a classe média. Aí o CDB envolve classe média. E classe média bota o dinheiro lá. Aí, como é algo da classe média, que já vai juntando ali o pessoal que já tem algum dinheiro, o que é que os políticos fazem? Porque eles não representam a população, eles estão para representar. Quanto maior o poder econômico, mais eles representam. Então, eles já criaram essa lei. Aí cria o FGC, que é um fundo garantidor de crédito. E vai dizer o seguinte, quem comprar CDB e isso acontecer a liquidação do banco, como aconteceu agora com o Banco Master, essas pessoas vão receber até 250 mil. Então dá essa garantia para essas pessoas. E olhe, e teve deputado e senador aqui no Brasil, é só a gente consultar, pesquisar as coisas, que queriam aumentar essa garantia do fundo para 1 milhão. Quem tivesse até 1 milhão ia ser garantido que receberia se o banco liquidasse. Mas essa lei não conseguiram aprovar, não conseguiram levar adiante, e aí ficou limitado na lei que já existia de 250 mil. Mas é o pessoal da classe média, entendo esse processo. Alguns parlamentares tentaram esse limite aumentar, né? Sempre com foco na classe média. Mas o Master, ele fazia o quê? Lá era o CDB, que eles adquiriam, o certificado de depósito bancário, e eles faziam o quê? Uma estratégia para enganar as pessoas. Dizer, olha, isso aqui faz parecer que vai ganhar muito. Eles vinculavam ao CDI, aí de certificado de depósito interbancário. Então, eles diziam para as pessoas, vocês vão ganhar 120%. Aí as pessoas ficavam impressionadas com aquele 120%. Todos os outros fundos que estão agindo certinho, direitinho, eles trabalham também lastreado aí, vinculado, melhor dizendo, ao CDI. Mas é assim, vai ser CDI 104%, 105%, quando está pagando muito bem, está pagando 110%. Que é o quê? É tirando o que passa do 100%. Na realidade, ele quer dar um rendimento de 4%, aí desvinculado ao CDI é 104%. Se ele quiser dar, no fundo, na realidade, ele está dando 5% de rendimento, ele diz, nós vamos dar um rendimento de 105% do CDI. Aí esse número maior causa maior impressão. E o banco do Vorcaro fazia esse negócio, vamos dar 110, 120, né? Chega até em determinado momento a 130 com esse dinheiro, prometendo isso. Então o Master precisava mostrar para o Banco Central que tinha ativos. E aí lastreia tudo isso no início no CDB, para mostrar que tem o poder e vai adquirindo o CDB, mas dessa forma prometendo remunerar muito bem para as pessoas. E aí veja, o Banco Central em nenhum momento fiscaliza isso como deve, tá? Fiscaliza isso como deve. E aí nós vamos continuar falando isso, porque eu vejo aqui que já estourou o horário do programa. A gente então continua a falar na próxima semana. Vamos continuar essa história para mostrar que no fundo, mais uma vez, nós podemos permitir impunidade, e se a gente permitir, e quem está pagando essa impunidade é o povo brasileiro. Eu vou mostrar aqui principalmente os pensionistas, porque pensionista não tem direito ao Fundo Garantidor de Crédito. Pensionista que o governador pegou o dinheiro do pensionista, botou lá no Banco Master, e esse dinheiro não vai voltar porque não tem a garantia do FGC. E quem paga o FGC é o povo brasileiro,
porque todo o rendimento, toda coisa, toda movimentação bancária que as pessoas vão fazer, aí tira 0,2% que é para fazer esse fundo, e agora estão dizendo que são os bancos que pagam. Não, o programa Fala Para Mim tem compromissos com a dignidade das pessoas e com a verdade. Quem paga é o povo brasileiro. Na próxima semana a gente continua. Fiquem em paz e na próxima semana fiquem conosco em mais uma edição do programa Fala Para Mim.